Graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Provérbios, capítulo 2, hoje adentrando no segundo capítulo de Provérbios. Estamos numa série de estudos onde vamos estudar capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Então aperte os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você através do texto sagrado, Provérbios capítulo 2. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, não contém erros nos seus originais, ela é infalível, ou seja, ela não falha, ela é fiel, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus é toda suficiente para mim e para você. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, o nosso coração. A cada manhã Deus tem algo lindo, maravilhoso, extraordinário para abençoar o seu e o meu coração. Provérbios capítulo 2 diz o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos, e então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão por andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da sua aliança com Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Mas o que nós podemos aprender através do Provérbios capítulo 2? E vamos extrair lições maravilhosas aqui. Provérbios capítulo 2. Primeiro, qual é o contexto de Provérbios capítulo 2? Nós compreendemos aqui que parte dos conselhos do Salomão aqui são conselhos para o seu filho. De Provérbios 1 a Provérbios 9 são conselhos de um pai para seu filho. O tema central de Provérbios 2 é a sabedoria como escudo contra o mal e caminho para a vida. Sabedoria como escudo para o mal e caminho para a vida. Estrutura aqui do capítulo. De 1 a 5, vemos a busca ativa pela sabedoria. De 6 a 11, vemos a origem divina da sabedoria e seus benefícios. E do versículo 12 a 22, vemos o contraste entre o caminho da justiça e o caminho da perversidade. Então, são as três divisões que nós podemos encontrar aqui ao longo de Provérbios capítulo 2. Então, o primeiro destaque, versículo 1 a 5. Se você aceitar as minhas palavras, é o destaque aqui, escrita no livro de Provérbios. Então, vemos aqui um esforço intencional. A sabedoria, ela exige ação da nossa parte, exige, por parte do ouvinte, inclinar o ouvido, clamar por entendimento. Então, vemos que a sabedoria exige ação. Ela não vem do nada, não. Ela exige ação, um esforço intencional. Mas também nós temos uma recompensa prometida, porque o texto sagrado diz, então entenderás o temor do Senhor.
Através da sabedoria entendemos o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é medo de Deus, é um cuidado com relação à vida, é uma vida de levar Deus a sério, é uma vida de honra, de respeito, de consagração, de dedicação ao Senhor, de saber a malignidade do mal, do pecado, do erro e da falha, e compreender que os caminhos de Deus são caminhos de vida. É o que diz o versículo 5. Sabedoria não é passiva, né, diz Wiersbe, um grande teólogo, mas demanda de um desejo e disciplina. Será que você deseja sabedoria? Será que você se disciplina para buscar sabedoria? É o que diz Tiago 1,5. Sabedoria não é passiva, mas demanda desejo e disciplina. Agora vemos a segunda cisão aqui, de 6 a 11. O destaque aqui é porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Ou seja, a fonte da sabedoria é Deus. A sabedoria é um dom de Deus, é um presente não merecido que Deus nos dá. E não apenas uma conquista humana. Não, é um dom de Deus. Precisamos pedir para a fonte. E a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Mas também a sabedoria nos traz proteção espiritual. Sabedoria é uma espécie de escudo, né? No versículo 7 ele usa esse termo escudo. Mas também é um guia para o discernimento. Se você quer crescer em discernimento, capacidade de perceber, de se sensibilizar, de compreender as coisas, as situações, as realidades, discernimento é necessário e a sabedoria é um guia para o discernimento. É o que nós vemos no versículo 11. Ou seja, resumindo tudo isso, a sabedoria divina liberta eu e você, todos nós, do engano. Nos liberta do engano e podemos pedir para Deus essa sabedoria. Conhecimento da sua vontade, sabedoria divina e inteligência espiritual, que Paulo também chama de entendimento espiritual, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Os versículos 12 a 22 de Provérbios, o texto destaca aqui era para livrar-te do caminho mau. Ou seja, a sabedoria traz livramento do mal. Homens perversos são mencionados no versículo 12 a 15, caracterizados por palavras distorcidas e caminhos tortuosos. E assim é o perverso. Assim é a pessoa ímpia. Ela é caracterizada por palavras distorcidas e caminhos tortuosos, né? Todo tortuoso. E também o outro símbolo aqui do mal é a mulher sedutora. Do versículo 16 ao 19, simboliza a mulher adúltera, simboliza a mulher sensual e imoral, não por um fator feminino, mas qualquer pessoa que acaba se envolvendo com a imoralidade, simboliza também a tentação que pode levar à morte espiritual se não for refreada, se não for abandonada. Então, é interessante que daí, logo em seguida, do 21 a 22, nós vemos o destino, né, dos justos de um lado e dos ímpios de outro. Os justos, no versículo 21, herdarão a terra. Os ímpios, no versículo 22, serão cortados, desarraigados, desalojados. E o resumo de tudo isso é que escolhas têm consequências eternas. Vou repetir, as escolhas têm consequências eternas. É o que nós vemos em Mateus 7, de 13 a 14. As escolhas têm consequências eternas. Pense, tome cuidado quando você for tomar uma decisão e fazer escolhas. Quais são os temas teológicos aqui de Provérbios 2? Primeiro, a importância do temor do Senhor como um fundamento da sabedoria. Nós vemos isso no versículo 5 e vemos isso também em Provérbios 1:7, onde o texto sagrado diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o fundamento. É o apartar-se do mal, é dizer não para o mal. O segundo tema teológico que nós vemos em Provérbios 2 é a graça e a responsabilidade. Deus dá sabedoria, a graça, mas o homem deve buscá-la e com responsabilidade, disciplina, anseio e desejo. É o que diz o versículo 6 e os versículos de 1 a 4. Nós vemos aqui graça de um lado, Deus dá sabedoria, e responsabilidade, o homem deve buscá-lo como aquilo que cabe a nós fazemos. Terceiro tema, santidade prática. A sabedoria protege eu e você
da imoralidade, da corrupção dessa terra. Só a sabedoria consegue nos proteger. Ela é um escudo contra o mal. Ela consegue nos proteger da imoralidade e da corrupção. É o que diz o versículo 16 a 19. E também 1 Coríntios 6,18 menciona sobre isso. Como é que podemos aplicar de forma prática Provérbios capítulo 2? Primeiro, como é que podemos buscar a sabedoria hoje? Através, em primeiro lugar, de um estudo diligente das Sagradas Escrituras. Estude a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus você vai encontrar a sabedoria de Deus. Segundo lugar, a oração por discernimento. Ore por discernimento. Ore pelo conhecimento da vontade de Deus, pela sabedoria do alto, pela inteligência espiritual. É o que diz o versículo 3 desse provérbio e também Tiago 1:5. Ore por discernimento, porque Deus derrama sabedoria, graça sobre aqueles que o pedem. Sabedoria também em decisões, é outra aplicação prática. Sabedoria em decisões. Evite associações corruptas na sua vida, alianças erradas. É o que nós vemos no versículo 12 a 15. Saia fora delas, não se envolva com elas. Associações corruptas e alianças erradas. E valorize a integridade, a fidelidade. É o que nos ensina os versículos 20 a 21. E a terceira aplicação é Cristo como a sabedoria encarnada. Em conexão aqui com o Novo Testamento, vemos que Jesus é a sabedoria de Deus. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, como nós aprendemos ontem, a sabedoria não é apenas uma questão racional, mas sim uma questão relacional. Quanto mais eu me envolvo com Jesus, quanto mais a vida de Jesus transborda na minha vida e eu me relaciono com Jesus de Nazaré, essa sabedoria de Deus, ela vai ser impregnada na minha alma, no meu coração, na minha mente. É o que nos ensina 1 Coríntios 1:30. Jesus é a sabedoria de Deus. Quanto mais eu andar com Jesus, mais da sabedoria de Jesus estará na minha vida. Como é que podemos concluir tudo isso que nós falamos? Provérbios 2 ensina que a sabedoria divina, ela é ativa, ela é protetora e ela é transformadora. Vou repetir, a sabedoria divina é ativa, ela não é passiva, ela é ativa. Ela é protetora, ela protege você e ela é transformadora, ela transforma a nossa vida. Então, desafio final para mim e para você, qual caminho você está seguindo? É a pergunta que eu te faço. A sabedoria leva à vida, a tolice leva a destruição, a insensatez leva à destruição. Você está diante de um vale de decisão. O que você quer? Sabedoria ou insensatez? Prudência ou tolice? São dois destinos totalmente equivocados. Você está constantemente diante desse desafio, desse entrave na sua vida. Entenda que Cristo oferece libertação do caminho do mal e a restauração ao propósito divino. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando a tua vida, o teu coração. Lembre-se dos 3 pontinhos que nós vimos aqui. A busca ativa pela sabedoria, a origem divina da sabedoria e seus benefícios. E, em terceiro lugar, o contraste entre os caminhos da justiça e da perversidade. De 1 a 5, a busca ativa pela sabedoria. De 6 a 11, a origem divina da sabedoria e seus benefícios. De 12 a 22, contraste entre os caminhos da justiça e da perversidade. Você pode escolher que caminho você vai tomar. Eu escolhi o caminho da sabedoria, espero que você também escolha esse caminho. Amém? Artesanato Sumarama, um abraço, Aninha Nunes, querida amiga lá de Belém do Pará, a Val Seranto também, o Jair Dias Soares estão aqui, Estrela Rojas, a tia Lu sempre está conosco, a Carol Tait, lá em Ponta Grossa, Deus te abençoe, a Farma Vida Guarapuava estão aqui também, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E a Rachel Ferri também, que está sempre aqui conosco, um grande abraço, Deus abençoe vocês. Vocês chegaram agora no finalzinho desse vídeo, ele vai ficar disponível aqui no Instagram, vai ficar disponível no YouTube, PR Giovanni, e também no Facebook, pastor.gil. Sempre vai estar nessas 3 redes sociais e também uma vez por semana a gente pega todo esse conteúdo, todo esse material e coloca à disposição em áudio no Spotify. Só colocar na lupinha lá, Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha, tudo junto, você vai encontrar 2 canais, o canal da igreja e o canal do Pastor Giovanni à disposição para você, tá bom? Que Deus abençoe você, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, quero orar pela sua vida
e encerramos hoje a nossa jornada através do Provérbios capítulo 2. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida de cada irmão e irmã que estão aqui conectados conosco, aprendendo juntos, à luz da Tua palavra, princípios e valores eternos de Provérbios capítulo 2, uma fonte de sabedoria jorrada, a qual nós queremos beber, queremos aplicar na nossa vida, queremos viver, queremos, ó Deus, o caminho da vida, o caminho do justo, o caminho de vida eterna, o caminho da sabedoria, do discernimento, da prudência, do bom siso, como foi mencionado. Pai, nós queremos esse caminho de vida. Livra-nos de todo mal, que a Tua sabedoria em nós seja um escudo diante do mal, contra o mal, nos preservando diante do caminho da vida, Pai. Nos ajude a trilharmos o caminho da vida eterna, Pai, não desviarmos dele jamais. Nos ajuda diante das tentações, das limitações humanas, das fraquezas, das mazelas da nossa alma. Pai, nos fortalece, nos ajuda, nos dá conhecimento da Tua vontade, inteligência espiritual e sabedoria do alto é o que nós Te pedimos de todo o coração. Fortalece aquele que está fraquejando, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido. Pai, restaura o Teu povo, aviva a Tua obra, abençoa os Teus filhos, é o que nós Te pedimos de todo o coração. Sê conosco, Pai, nos fortalece e nos abençoa. Em o nome de Jesus é o que nós Te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas através das suas redes sociais. Deixe também aqui no link de descrição, você tem todas as informações do nosso ministério, de como vir à nossa igreja, dos nossos horários de culto, as nossas mídias sociais, também as informações, caso você sinta no coração o desejo, o privilégio de ser um semeador nessa obra, ofertar. E nós Te agradecemos pelo carinho, o afeto de sempre estar conectado conosco. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, que a luz do Espírito Santo ilumine a tua alma e o teu coração. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.